Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa para você, Pergunte e Responderemos. O nome já explica o que é o programa. Você pergunta e nós vamos responder. Sempre que é uma pergunta ligada à nossa doutrina católica, então a gente responde de acordo com a doutrina. Seja de acordo com o catecismo, com os outros documentos da igreja. Quando é uma pergunta que não tem uma palavra da igreja especificamente sobre o assunto, então eu dou uma opinião, e aí a opinião fica com ela quem quiser, ok? Vamos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que a gente faça um programa de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Temos amigos do Rio de Janeiro, amigo Luiz Cláudio. Está ali alguém que vem da Alemanha, Jackson, mas é brasileiro, não é, Jackson? Mora na Alemanha, está aí. E temos alguém de Santos. E vocês são de? São Paulo. São Paulo, capital. Ok, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui no nosso programa. Eu gosto sempre de lembrar que, neste programa, então, aquilo que eu disse, respondo as perguntas sempre de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. E quando é uma pergunta que não tem relação direta com a doutrina, a gente dá uma opinião. Claro, tentando colocar dentro de uma lógica da doutrina, uma lógica da moral e etc. Mas, evidentemente, não é uma resposta absoluta. Bem? E aí, sempre que eu posso indicar um livro que trate do assunto, para que a pessoa possa aprofundar, a gente também faz isso, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho apresentar aqui o Retiro Quaresmal, que a Canção Nova faz todo ano, já é a 15ª vez, né? Esse desse ano aqui tem o título Serás libertado pelo direito e pela justiça. Pelo direito e pela justiça. Deus não age pela força. Deus age pelo direito e pela justiça. Os salmos estão cheios de passagens que falam disso. Por isso que errou, tem que ser corrigido. É o direito, é a justiça. Por isso que existe o purgatório. Porque ninguém pode chegar à presença de Deus se não tiver santificado 100%. Ok? Este roteiro aqui da Quaresma desse ano foi preparado por um grupo de padres jesuítas que pregam o retiro espiritual de Santo Inácio de Loyola. Ok? Então, aí você pode adquirir aí pela Canção Nova, pelo Departamento Audiovisual, telefone 12 31 86 2600. Ok? Muito bom. Vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mesa. Ok? O Henrique Diório pergunta o seguinte: o que a Igreja Católica fala sobre a possibilidade de relação sexual durante a gestação? Podemos separar o caráter unitivo do caráter procriativo neste caso? Veja, a Igreja não proíbe o ato sexual de um casal que não possa mais ter filho. Por exemplo, um casal onde a mulher já entrou na menopausa, por exemplo, não pode ser fecundada. Não há uma proibição da igreja para que o casal, porque a igreja quer preservar o aspecto unitivo. Mesmo que o aspecto procriativo não possa acontecer, mas há um aspecto unitivo que é importante no casamento. Okay? Então, há de ser preservado. No caso da esposa já estar grávida, mais ou menos a mesma coisa, agora cuidado só com o estado da gravidez da esposa, né? Com os devidos cuidados aí que a medicina própria recomenda, certo? Este livro, Vida Sexual no Casamento, trata de muitos assuntos deste tipo, né? Esse livro eu escrevi porque recebo muitas perguntas sobre esse assunto. E como a igreja fala muito pouco sobre isso, eu fui conversar com o nosso bispo na época, Dom Benedito Beni, e disse: ó, Dom Benedito, vou escrever, se o senhor autorizar a publicação, se o senhor achar que não tem nada errado, eu publico. Então, mas ele aprovou, deu o imprimato de acordo com o Código de Direito Canônico, a autorização do bispo para publicar. Então, aqui tem uma série de orientações
sobre vida sexual no casamento. Muito bem. Márcia Pascoal, o que a igreja diz sobre líderes religiosos que ganham notoriedade, como o caso de Billy Graham nos Estados Unidos? Olha, a igreja não fala nada de líderes religiosos que se destacam, né? O Billy Graham era um famoso pastor americano que morreu com 90 e poucos anos de idade, morreu recentemente, um grande pregador. Eu cheguei a ouvir pregações dele na televisão, dentro daquilo que coincide com a nossa fé católica. Ouvia algumas pregações boas do Billy Graham. E ele era um homem que respeitava a igreja católica, ele não agredia aquilo que diferenciava. A igreja, o que a igreja fala? A igreja respeita, ok? Cada um viva na sua fé, cada um viva a sua pregação, a igreja tem a sua orientação para os católicos, mas respeita, né, a atividade dos outros. É isso que eu posso dizer, né? Adilson Costa, por que atualmente não vemos mais velórios realizados dentro das igrejas? Adilson, vê sim, aqui na minha cidade, tem uma igreja ali, a igreja de São José, por exemplo, aqui em Lorena, que o pessoal gosta muito de fazer o velório na igreja. Então, continua sendo feito. Pode ser que em alguns lugares o padre não autorize, alguma coisa assim, porque tem os velórios municipais normalmente, né? Mas não vejo, não conheço uma proibição de fazer. Pode ser que haja alguma proibição em algum lugar, certo? Mas na minha cidade é feito muito velório em igreja, ok? Rosilda Silva, no livro do Apocalipse temos que o número da besta é 666, e que ninguém poderá comprar ou vender se não for marcado com um número. O que devemos entender desta citação? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, esse 666, né? O que era esse 666? É o número que o Apocalipse deu ao imperador Nero, né? Porque existia, na língua hebraica e na língua grega, existia uma correlação entre as letras e os números, a chamada gematria, ok? É como agora nos Romanos também, né? 1, 2, 3, etc. E no Apocalipse, os cristãos estavam altamente perseguidos por César. Na época, era o imperador Domiciano, mais ou menos aí do ano 86 até 94, por aí. E eles não podiam denunciar exatamente o imperador assim, porque cairiam no chamado crime de lesa majestade, que levava a pessoa à morte. Então, o livro do Apocalipse diz bem claro, é preciso entender esse número com inteligência. Esse número significa o nome de um homem. E quem era o nome de um homem que faz a gematria da 666? Era César Nero, né? Usando os caracteres hebraicos. Então, fazendo a correlação, daria 666. Bom, uma distorção disso, né? Alguns evangélicos realmente que não entenderam a questão e que querem agredir a igreja católica, dizem que o 666 é o Papa. Porque se você pegar lá a expressão Vicarius Filii Dei e fizer a correlação, né, do latim para os números, usando aí os algarismos romanos, você chegaria em 666. E de fato chega mesmo. Se você considerar que o V vale 5, o I vale 1, o C vale 100, não é? Você tem aí 666. Só que tem uma coisa, o que São João usou lá, usou em grego, não usou em latim. E outra coisa, nenhum Papa se intitulou Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus, não. O Papa São Gregório Magno, ele foi o primeiro Papa que se intitulou Servus Servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Então é uma atrapalhada que não tem sentido. Outra coisa, se você pegar, por exemplo, em latim, a palavra Luís, que em latim é Ludovicus, e fizer a correlação, L50, I1, V, não sei o quê, né? 5, C, 100, D, você vai chegar em 666. Agora, quantos reis com título de Luís houve na história da França, por exemplo? Mais de 16. Qual deles era o 666? Então, é uma coisa que não tem o menor sentido, certo? Agora, a pergunta que a pessoa coloca, né? O que devemos entender dessa citação? Ninguém poderá comprar ou vender se não for marcado com este número. Lá no Apocalipse estava isso.
Quem era marcado, né, com o 666, realmente era adepto, vamos dizer, do anticristo. E os cristãos que eram marcados com a cruz. O Apocalipse, nós sabemos que é um livro que ele narra a realidade do primeiro século, da perseguição dos cristãos, mas ele também é uma extensão para toda a história da igreja. É toda a luta do Cristo contra Satanás até o Cristo voltar, né? Então, pode acontecer um dia, por exemplo, de haver uma marca dessa para quem não seguiu uma religião pagã aí e ser perseguido? Pode. Agora, a gente deve ficar tranquilo. Alguns, esse negócio do chip colocado na mão, colocado na testa, posso usar, não posso usar? Calma. Deixa que a igreja vai nos orientar. Se chegar um dia de um perigo desse, de dizer, bom, quem for adepto, vamos supor, de uma nova era da vida, que é uma religião, nem sei se posso chamar de religião, porque é um coquetel de religiões, né? Uma mistura de tudo, né? Se chegar a um ponto desse, que houver realmente uma perseguição desse chip, a igreja vai dizer para nós, não use o chip. Agora, o chip em si, ele é algo bom, né? Não tem mais aparelho eletrônico do mundo hoje que não use chip. Qualquer celular, qualquer computador usa chip. Então, o chip é bom. Agora, evidentemente, tudo que é bom pode ser usado para o mal. E Santo Agostinho dizia, o mal, muitas vezes, é o uso bom, mas o uso errado de uma coisa boa. Você pega uma faca é uma coisa boa. Todo mundo tem uma faca em casa aqui na sua cozinha, mas uma faca na mão de um assassino, né? Aí você já viu. Quer dizer, a coisa é boa, mas depende do uso que você faz. O chip é a mesma coisa. Muito bem. Olha, nessa coleção de livretos que eu gosto de escrever, um de cada assunto de coisas da igreja, tem um desses livrinhos que é sobre o Apocalipse. Como entender o Apocalipse. Aqui aprendi muito com meu amigo Dom Estevão Bittencourt, olha que Dom Estevão era doutor nisso aqui. E também um livro muito bom da Universidade de Navarra, né? O Comentário Bíblico. Então, eu fiz uma síntese desses grandes homens, né? E coloquei aqui, porque o Apocalipse não é fácil de entender. São 22 capítulos. O Apocalipse, ele tem duas partes. Primeiro, segundo, terceiro capítulo, ele fala daquela mensagem, aquelas 7 igrejas ali da Ásia Menor. Sardes, Esmínia, Éfeso, Filadélfia, etc. 7 igrejas ali. E depois, a parte apocalíptica, que narra os acontecimentos da história da igreja, desde o capítulo 4 até o capítulo 22. Mas é um livro da esperança cristã, né? Muito bem. Gilmara Catosso. A Gilmara pergunta o seguinte: gostaria de uma explicação sobre o que seria os gemidos inefáveis que lemos nas Sagradas Escrituras. Gilmar, esta citação está na carta de São Paulo aos Romanos, 8:26. São Paulo diz que quando nós rezamos, nós nem sabemos o que devemos pedir, mas Deus o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quer dizer, uma coisa que a gente não entende. São as emoções interiores, ok? Quando você se põe em oração, você pega aí a sua Bíblia, por exemplo, pega um texto da Bíblia, faz a chamada Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? A leitura orante da Bíblia. Você pega um texto e lê de novo, e começa a perguntar, pede a Deus a inspiração, né? Antes de ler a Bíblia, eu peço ao Espírito Santo, assim como o Senhor inspirou os homens que escreveram isso, me inspire para entender o que eles escreveram, ok? Então aí, você começa a ter emoções interiores, o Senhor começa a te falar, como é que você deve viver isso? O que você não está vivendo de acordo com isso? São esses gemidos inexprimíveis. Na renovação carismática, né, fala-se da oração em línguas, uma oração que São Paulo diz, quem ora em línguas não sabe o que está falando, né? Não é um português, não é um inglês, é um linguajar diferente. Então, são as duas explicações que a gente pode dar sobre esse gemido. Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, 8:26.
Jamile Marques, gostaria de saber por que quem se divorciou e vive com alguém não pode receber o sacramento do crisma. Ô Jamile, a igreja exige que para a pessoa ser crismada, ela esteja em estado de graça. Então ela faça a sua confissão, ok? Isso é norma do sacramento da crisma. Agora, o que acontece? A pessoa, nessa situação, né, não é que se divorciou, é quem está numa segunda união. Uma pessoa que se divorciou e vive a castidade, não há problema dela participar da missa, comungar e etc. Agora, o divorciado em segunda união, aí é que, de acordo com o Papa João Paulo II, naquela exortação apostólica dele, chama a família dos consórcios, o Papa diz, e o Catecismo diz também, que aí essas pessoas não devem receber os sacramentos, nem confissão, nem a Eucaristia. Então, no caso de segunda união, é que se haveria impedimento. No caso, simplesmente, de divorciado, aqui a pessoa está dizendo, bom, e vive com alguém, então aí há o impedimento. Esse vive com alguém, não sei se houve um segundo casamento ou se apenas uma coabitação. De qualquer jeito, não está vivendo de acordo com a norma da igreja. Então, aí, nesse caso, realmente, não poderia receber a crisma por causa do impedimento da confissão e da Eucaristia. Ângela Gomes, poderia me explicar a razão pela qual o cajado do Papa Francisco possui a imagem do bom pastor e não a do crucificado? Ô Ângela, a gente teria que perguntar isso para o Papa. Por que o cajado dele... Agora é o seguinte, o que é Cristo? Cristo é o bom pastor. O que é o Papa? O Papa é o grande pastor da igreja, então é coerente. E o que o pastor usa? O pastor usa um cajado, tá certo? Então, é muito coerente que o Papa use ali a imagem do bom pastor, que é o próprio Cristo. Então, creio que não há nenhuma dificuldade. Gislaine Maria, vi em uma Bíblia de tradução ecumênica que no Evangelho de São Lucas, no lugar de Isabel, estava escrito o nome Elizabeth. Por que essa diferença? Ô Gislaine, todos os dois nomes, tanto Isabel quanto Elizabeth, são equivalentes. É a mesma pessoa, é Santa Isabel. Ok? Só que ambos vêm do hebraico. A raiz das duas palavras vem do hebraico. Mas é muito comum na Bíblia você encontrar uma pessoa com dois nomes. Por exemplo, Mateus era chamado de Levi, não é isso? Natanael era chamado de Bartolomeu. Sabe? Jesus chamou Simão de Pedro, né? Abrão de Abraão. Então é muito comum na Bíblia aparecer dois nomes para a mesma pessoa. É o caso de Isabel e Elizabeth. É a mesma pessoa com dois nomes diferentes. Não há nenhum problema. Certo? Carlos Roberto dos Santos, após a ressurreição, iremos ter a mesma aparência que temos hoje? Ô Carlos, que aparência? Quando eu tinha 15 anos? Quando eu tinha 20? Quando eu tenho agora 70? Eu espero que não. Eu acho que se estiver lá nos 20 é melhor, né? A verdade é que é a seguinte, a igreja não sabe responder essa pergunta. Não tem, né? O catecismo fala que o mundo vai ser transformado, nós seremos ressuscitados, mas o catecismo fala bem claro, no parágrafo 1047, bem claro, que a igreja não sabe como é que vai ser isso. Haverá um novo céu, nova terra, mas a igreja fala, essa transformação do mundo não vai acabar no sentido de sumir, o mundo vai ser transformado. Eu quero até ler aqui, porque essa coisa é assim tão importante que a gente falando que alguém possa achar estranho. Então deixa eu ler aqui, parágrafo, se não estou enganado, 1047 ou 1045, está aqui. Então, diz assim, 1047, também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Ele está falando do universo visível, que nós vemos, vai ser transformado, a fim de que o próprio mundo restaurado em seu primeiro estado, que estado? Antes do pecado original, aquele Éden, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo. Ignoramos o tempo da consumação da terra,
Quando que vai acontecer isso? E da humanidade, e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo, deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela haverá justiça, e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Então, nós também seremos transformados. Quando São Paulo fala disso, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 30, São Paulo fala, seremos transfigurados, né, por Cristo. Né? Agora, como é que vai ser isto? Né? Essa passagem aqui de São Paulo, na carta aos Filipenses, é uma passagem que deixa muita esperança para a gente, né? São Paulo fala assim, quer ver, vale a pena a gente ler isso daqui, né? Filipenses 3, acho que é 3:20, ele diz assim, não é 3, está aqui, 3, nós porém, 3:20, nós porém somos cidadãos do céu, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Então a pessoa pergunta se a gente vai ter a mesma aparência daqui. Não, vai ser um corpo glorioso, né? Em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Eu fico pensando aqui em Jesus transfigurado. Os apóstolos ficaram, né, assim, em êxtase de ver aquilo. Eu penso que é assim que vai acontecer também conosco, já que haverá essa transformação que São Paulo fala, né, na carta aí aos Filipenses. Elizabeth Bonato gostaria de saber se podemos mudar a liturgia da missa do dia para outra, isso em dia da semana. Elizabeth, alguma leitura pode ser mudada se a missa é uma missa especial, ok? A missa rotineira do povo não deve se mudar, mas uma missa, por exemplo, especial durante a semana, não sei, uma bodas, um casamento, um missa de sétimo dia, aí pode usar leituras adequadas para aquela realidade, só durante a semana, durante o domingo não. O domingo deve se manter, né, normalmente as leituras. Inclusive, não se costuma celebrar missas especiais no domingo, fugindo da liturgia. É melhor deixar a missa especial para um outro dia, né? Carlos Tadeu, alguns testemunhas de Jeová afirmam que Jesus e o anjo Miguel são a mesma pessoa, baseado em citações bíblicas. Como devo responder diante destas abordagens? Bom, o Carlos, a Igreja Católica não faz essa interpretação. Miguel para nós é um anjo, arcanjo. A Igreja fala o nome de 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Não é? Anjo é criatura de Deus, anjo não é Deus. Então não pode confundir com Jesus. Agora, claro que na interpretação deles é a maneira de interpretar a palavra que difere da interpretação. A teologia protestante é diferente da teologia católica, ok? Então é isso aí que traz a diferença. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e depois vamos responder as perguntas que chegaram por e-mail que vão aparecer aqui no quadro, tá bem? Espera aí que a gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa e eu quero dizer que já estamos aí no finalzinho do mês, né? E o projeto Dai-me Almas precisa da sua ajuda. Então, uma das maneiras de você contribuir, quero ler aqui, transferência e depósito bancário, ok? O depósito ou a transferência bancária é uma das formas que você pode fazer para contribuir com a Canção Nova. Se você quiser uma orientação mais específica, você pode entrar aí, acessar aí o site clube.cançãonova.com. Ou então você pode telefonar, o 12 31 86 26 00, ajuda a você a fazer, inclusive, a sua contribuição, se quiser, pelo cartão de crédito. Então, hoje tem muitas maneiras de contribuir, certo? Canção Nova espera a sua ajuda, por quê? Porque Canção Nova não tem outra fonte de renda, não tem comerciais, não tem propaganda, não tem patrocinador dos programas, como qualquer outra televisão tem, certo? Tem a venda dos produtos, tem a água da Canção Nova, que eu quero mostrar aqui. A Canção Nova, essa água é produzida aqui mesmo,
A fonte é aqui em Cachoeira Paulista, água selecionada, água devidamente autorizada por laboratórios químicos autorizados, né, pelo Inmetro. Então, você ajuda a Canção Nova divulgando, né? Divulgando, consumindo também essa água da Canção Nova, que tem vários tipos de recipientes, né? Não é só a garrafinha aí de acho que 360 ml, tem outros tipos, né? Meio litro, 1 litro, acho que tem até 5 litros. Muito bem, eu quero, antes de voltar aqui às perguntas, né, quero mostrar aqui este livro, Não Vos Conformeis com Este Mundo. Eu tenho 2 livros que eu procuro mostrar o seguinte: o mundo quer que o Evangelho seja adaptado a ele. Não pode. É o mundo que tem que se adaptar ao Evangelho. Então, esses 2 livros, Entrai pela Porta Estreita e Não Vos Conformeis com Este Mundo, são 2 livros que visam aquilo que o Papa Bento XVI falou tanto, a ditadura do relativismo. O que é a ditadura do relativismo? É exatamente relativizar tudo. O aborto não é tão mal assim não, deixa para lá, né? E vai quebrando a moral católica, assim, meio que homeopaticamente, né? O Papa chama isso, Bento XVI chamava isso de ditadura do relativismo. Por que ditadura? Ditadura tem 2 tipos de ditadura. Tem aquela que você está vendo lá na Venezuela, aquela lá da Rússia antiga, né? A ditadura das armas, mas também tem a ditadura da cultura. Você faz a pessoa ficar presa numa certa cultura. Por exemplo, se uma jovem hoje, numa universidade, disser, não, eu sou virgem, eu vou me casar virgem, ela é zombada, ela é ridicularizada. É ou não é? É. Bento XVI dizia, hoje talvez a gente não sofra mais o martírio da cruz, mas vamos sofrer o martírio da ridicularização. Então, o que são esses 2 livros aqui? São 2 livros que mostram o seguinte: o que o mundo quer que a igreja engula, adaptando o Evangelho a ele, e o que a igreja não aceita. Questão de aborto, eutanásia, ideologia de gênero, todas essas coisas aí, né, que o mundo acha que a igreja é arcaica, antiga, porque a igreja não muda. Não muda por quê? Porque Cristo não muda na sua doutrina, né? Então é isso. Vamos aqui às perguntas que já chegaram. Essas perguntas chegaram por e-mail. Tuana Simplício, que é de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Gostaria de saber mais a respeito das relíquias. Ganhei uma relíquia de 1º grau e gostaria de saber como proceder em relação à oração e cuidado com as mesmas. Bom, cuidado com uma relíquia, claro, a relíquia é um objeto sagrado, não é? Então você tem que ter bastante cuidado, não deixar exposto assim à profanação, coisa desse tipo, né? Oração, às vezes, dependendo do tipo de relíquia, traz uma oração específica, às vezes não traz, né? A relíquia de 1º grau é a relíquia assim, mais importante, que é uma parte do corpo da pessoa, às vezes um pedacinho de osso, né? Tem a de 2º grau, que é um tecido, né, que a pessoa usou, e uma outra que é o tipo de objeto que a pessoa usou, né, o santo usou. Então são vários tipos de relíquias, né? Eu coloco um estudo bem profundo sobre as relíquias nesse livro, Intercessão e o Culto dos Santos, e relíquias. Aqui relíquias tem um capítulo inteiro. Mais uma vez aprendi muito com o meu querido Dom Estevam Bittencourt, né? E isso aí eu uso ele à vontade, sabe, o Luiz Caldo? O Luiz Caldo foi aluno dele lá também como eu. Ele dizia, um dia, Dom Estevam, eu copio muito as suas coisas. Ele disse, professor, use tudo. Tudo que eu escrevi, que eu ensinei, o senhor pode usar. Olha, eu tenho lá as 550 revistas dele, de 50 anos de trabalho desse homem. É uma coisa extra. E um homem que sabia inglês, francês, alemão, hebraico, grego, latim, sabia tudo. E era um santo. Mais importante para mim, era um santo. É um homem de uma espiritualidade impressionante. Muito bem. Laura Oliveira, gostaria de saber qual a posição da igreja em relação aos antepassados do Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Eles são considerados filhos de Deus? Bom, Laura, primeira coisa, a igreja acredita na evolução, né? Desde que se entenda que a evolução foi
com a mão de Deus, com a vontade de Deus, com o poder de Deus, com o querer de Deus. A igreja começou lá no Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás. Foi um padre da igreja que descobriu o Big Bang, um padre jesuíta, doutor em astrofísica, padre George Lemaitre, amigo do doutor Albert Einstein. Faziam conferências juntas, inclusive, né? É muito interessante isso, né? Deus quis que um padre da igreja descobrisse como é que o universo começou. É bonito isso. Aí juntou a ciência com a fé na origem do mundo, né? Lá naquele Fiat Lux, né? O Faça-se a Luz, o Big Bang, né? Um padre da igreja descobriu isso. Então a igreja acompanha a ciência aí, o Pithecanthropus erectus, o Homo sapiens, o homem neandertal, é uma evolução. Era um filho de Deus? Era um filho de Deus naturalmente. Agora, a igreja, o catecismo daqui diz assim, o filho de Deus, de maneira sobrenatural, é aquele que foi batizado. Por quê? Pelo batismo, diz o catecismo, você se torna filho de Deus, porque você foi enxertado em Jesus Cristo. Porque pelo pecado original, que nós não sabemos em que ponto da evolução da história humana aconteceu. Tá? Quer dizer, houve um certo momento que um primata foi evoluindo, ainda não homem, um primata, que não é o macaco, um primata, que foi evoluindo, e que num certo momento ele chegou a um estado de perfeição humana que poderia receber o Espírito. Então Deus colocou o Espírito ali. Aquilo que no Gênesis, aquele sopro que Deus deu naquele homenzinho de barro. Aquilo ali é uma alegoria. Quer dizer, houve um momento da evolução, não sabemos se foi há 1 milhão de anos atrás, se foi há 500 mil anos atrás. Houve um momento em que um primata se tornou filho de Deus. Ok? Pelo pecado original, nós perdemos essa filiação sobrenatural. Claro que naturalmente, tudo que é criatura de Deus é filho de Deus, no sentido de ser criado por Deus. Mas com o batismo, nós somos filhos no Filho. O que quer dizer? O único Filho de Deus é Jesus Cristo. Como o batismo nos inserta em Cristo, nos faz irmãos de Cristo, Cristo nos adotou de novo. Então somos filhos de Deus por adoção, pelo batismo. Certo? Agora, esses homens citados aí, né, da pré-história, em que ponto eles estão ali? Se estão antes do pecado original, no pecado, depois do pecado, aí é uma coisa que não dá para dizer. Né? Só uma frente, quando a ciência estiver evoluído, não sei se a ciência poderá chegar até a origem do primeiro homem, mas é uma coisa muito difícil hoje de se saber. Eu escrevi um livro, não tenho ele aqui, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu enfoco todos esses tipos de problemas, entendeu? Que evolução e essas coisas todas que juntam a fé com a ciência. Uma pessoa que pede para não ser identificada, não tem problema, a gente não identifica. Um casal de namorados que se amam e têm um desejo de construir uma família juntos. Se eles tiverem relações sexuais, terão cometido um pecado mortal? Sim. De acordo com a doutrina da igreja, sim. Olha, e não é só namorado não, hein? É também noivos. Não é porque já está noivo que já pode ter vida sexual, não. Eu quero ler aqui para você, ó. Espero que eu tenha marcado aqui, 2350, olha o que diz aqui o catecismo, 2350, os noivos são convidados a viver a castidade na continência, os noivos. Nesta provação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específica do amor conjugal, a vida sexual. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Okay? O que é a castidade para a igreja? Castidade é o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. O solteiro não ter vida sexual nenhuma, de nenhum tipo, nem fornicação, nem masturbação, nem, sei lá. E o casado ter vida sexual só com seu cônjuge. E isso é a castidade. A castidade não é ser contra o sexo, não. A igreja é a favor do sexo. Tanto é que um casamento só se consuma no primeiro ato sexual.
A igreja é a favor do ato sexual, mas no lugar certo. Então, no casamento. Tirou a atividade sexual do casamento, está fora do plano de Deus. Aí é contra a castidade. Ok? O catecismo é muito claro sobre essas coisas. Débora Lemes, se morrer em pecado mortal, sem confessar, minha alma irá direto para o inferno. Ô Débora, devagar aí. Deus não é um carrasco que fica vigiando a gente para jogar a gente no inferno. Temos que tirar essa mentalidade. Deus é Pai. Pai não quer jogar ninguém no inferno. Então, se a pessoa, a igreja ensina o seguinte: se você cometeu um pecado mortal, se você se arrepender daquilo ali diante de Deus, você já está perdoado por Deus. Só que a igreja fala o seguinte: se for um pecado mortal, para você poder comungar, você precisa confessar primeiro. Por quê? Porque foi uma falta grave. Tá certo? Você feriu a você feriu a Deus, você feriu a igreja. Então você precisa reconciliar com o ministro da igreja, que é o sacerdote, reconciliar com Deus através dele, para você, então, fazer a comunhão com Cristo. Entende? Mas veja bem, a igreja ensina isso. Se você cometeu um pecado mortal, não espere uma confissão, que de repente você não pode fazer logo. Não espere uma confissão, não, se arrependa, peça perdão a Deus. Senhor, não quero, reze o ato de contrição. E você está perdoado. Ok? Embora para comungar, você tem que se confessar. É isso que a igreja ensina. Né? Débora Lemes, não, já foi. Né? Outra pessoa que pede para não ser identificada: vivo em pecado por não ter prazer em meu casamento e nem ter desejo nenhum de manter relação sexual. Veja, em si isso não é pecado, né? Agora, inclusive eu coloco nesse livro, Vida Sexual no Casamento, o Código de Direito Canônico diz assim, que quem se casa sabe que o outro espera uma vida sexual, especialmente os homens. Então, o Código de Direito Canônico, ele usa uma expressão que é débito conjugal. O que é o débito conjugal? Que os canonistas dizem. Um não deve se negar ao outro no ato sexual, a não ser com motivo justo. Claro, né? Especialmente a mulher tem muitos problemas ginecológicos, etc. E até às vezes problemas psicológicos também, a pessoa não tem condição, tudo bem. Mas não se deve, assim, sem motivo, impedir o ato sexual. Por quê? O Código fala, por causa do perigo do adultério. Por exemplo, um homem que deseja muito vida sexual, uma vida normal, não digo nem a vida exagerada, normal, mas se ele fica constantemente sem vida sexual, uma abstinência sexual, olha, o próprio São Paulo fala. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, São Paulo fala isso, né? São Paulo, engraçado que São Paulo era um homem que era solteiro, né? Ele não era casado, mas ele aborda esse assunto assim com muita clareza, né? Eu vou ler um pedacinho aqui, porque nada como a gente ver aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios 7, São Paulo fala assim, né? O marido, versículo 3, o marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa cumpra para com seu marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. É a questão da fidelidade, e pertence mesmo, né? No casamento, Deus entrega um para o outro. Eu te recebo como minha mulher. Minha é um adjetivo, é um pronome possessivo. Você é minha, eu sou teu. Por isso não pode entrar outro, né, na nossa vida. A mulher, aí ele coloca, e da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa, não pode haver adultério. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás. Está certo? Quer dizer, alguém que fica, um homem, por exemplo, muito tempo sem vida sexual, ou mesmo a mulher, e que deseja isso, e não tem dentro do matrimônio,
há o risco de cair numa tentação fora do casamento. É o que a Bíblia coloca e o Código coloca também. Então, eu sei que tem, sabe, nesse livro que eu escrevi aqui, Vida Sexual no Casamento, eu abordo isso daí. Né? Há muitos problemas de ordem sexual, muitos, e que precisam ser resolvidos, porque isso causa, às vezes, até separação do casal. Então é o seguinte, é aconselhável que se busque, às vezes, uma terapia, oração, orientação psicológica, sabe? Porque, às vezes, há muita deseducação sexual. Eu me lembro que, logo que eu me casei, fui casado 40 anos, logo que eu me casei, eu li um livro, que um padre que me orientava, o padre Vicente Guedes me deu. Me lembro que o livro era até escrito nos Estados Unidos, The Freedom of Sexual Love, a liberdade do amor sexual, escrito por um casal de psicólogos americanos, casal Bird, e eles faziam terapia conjugal, e eles diziam o seguinte, que nos Estados Unidos, isso eu li há mais de 40 anos, ele dizia que 70% das mulheres americanas não tinham satisfação sexual, e ficavam batendo na porta do psiquiatra e psicanalista e dizendo, eu sou doente, meu marido quer, eu não quero. Ele disse, não é doente coisa nenhuma, você é mal preparada para um ato sexual, ou às vezes mal amada. Porque a vida sexual do homem e da mulher é completamente diferente. Alguns comparam o homem com fogão a gás, acende fácil, e a mulher com fogão a lenha, custa acender. Estão entendendo a comparação, né? Fogão a lenha, hoje em dia não tem mais fogão a lenha, né? Mas eu me lembro, minha mãe, nós tínhamos que botar aquele gravetinho, um pouquinho de fogo. Hoje tem até maçarico para acender fogão a lenha, mas é diferente. Mas se eles não entendem isso, acaba que às vezes não acontece uma harmonia sexual. É o que eu trato nesse livro. Tem que haver uma harmonia, um tem que conhecer o outro, tem que preparar o outro. No ato sexual tem que ter um prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio. Entende? É a celebração do amor conjugal. Então é uma coisa tem que ser tratada com muito carinho. Havendo problema, para encurtar, tem que procurar solução, porque isso dificulta a vida do casal. Vamos lá? Jaime Tomás, Natal, Rio Grande do Norte. Quando Deus revelou o seu nome a Moisés e disse, eu sou, no Evangelho de João, Jesus também se revela e disse, eu sou. Nesse caso, Jesus é o mesmo que se revelou a Moisés. Veja, uma coisa que nós temos que entender. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, ele está dizendo Javé. Porque a expressão em hebraico, eu sou, é Javé. Que os judeus nem pronunciam em respeito, porque foi o nome que Deus citou para Moisés, lá no Êxodo 3,15, na sarça ardente. Moisés perguntou para Deus, qual é o seu nome, para eu dizer lá para o faraó, né? Porque lá no Egito tinha um punhado de deuses, né? Fala o nome do Senhor. Deus não disse o nome, não. Deus disse a sua essência, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que tem o ser de tudo. Ou seja, tudo que existe fora do nada é criação minha. Eu sou. Só eu tenho a fonte do ser. Ok? Então, quando Jesus usa isso aí, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. Né? Ele é o Pai? Não. Ele é o Espírito Santo? Não. Ele é o Filho, mas ele é Deus. Deus é um só. Deus não são três. E Deus é inseparável. A Trindade é inseparável. Você não consegue separar o Pai do Filho e do Espírito Santo, porque senão você teria dois deuses. O que a Trindade tem de diferente são propriedades diferentes. O Filho, a propriedade redentor da humanidade, o Espírito Santo, a alma da igreja, o santificador, o Pai, o princípio da divindade. Mas você não separa. Então, podemos dizer que o Pai é eu sou, Jesus é eu sou, e o Espírito Santo é eu sou, porque é um único. É claro, gente, que a nossa cabeça não consegue entender isso, e nem pode entender, e graças a Deus que não entende. Como dizia Santo Agostinho, se você entendesse Deus, esse Deus não seria o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não cabe numa cabecinha pequenininha, né? Por isso que ele fala, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado.
ok? Aí entra a fé, né? A fé é isso, é você se jogar naquilo que você não entende, mas que você acredita porque é Deus que revelou. É a beleza da fé. Vamos lá? Ah, sim, já terminamos. Eu quero só chamar lá o Pedro no call center, porque nós estamos no final do mês, e vocês sabem que final do mês na Canção Nova é um sufoco, né? Para fechar a campanha, poder pagar todas as contas. Então, Pedro, entra no ar aí, dá seu recado, por favor. Eu sei que tem promoção especial aí, está lá o Pedro falando. Olá, boa tarde você que está aí acompanhando a programação da TV Canção Nova. Que alegria chegar até você agora. Que bom poder conversar com você e com o senhor, professor Felipe Aquino. Que bom estarmos juntos neste momento, porque nós sabemos que a família Canção Nova é assim, sempre interagindo, sempre conversando, buscando cada vez mais alcançar os nossos 100%, a nossa 100% de evangelização. Vivemos um grande desafio no nosso mês de fevereiro, onde nós estamos lutando para alcançar o nosso 100%. Hoje, nós estamos com 65% da nossa campanha do projeto Dai-me Almas. Resta-nos ainda 35%, mas nós estamos aqui acreditando que Deus vem em nosso encontro, que Deus vem em nosso auxílio e Ele pode fazer milagres. Deus faz milagres na Canção Nova e nós temos certeza que Deus também pode fazer milagres na sua vida, porque Deus escuta a nossa oração, Deus sabe da necessidade do seu povo e de maneira muito especial nós contamos com você. Então nós não temos a menor vergonha de estender as nossas mãos e dizer, por favor, ajude a Canção Nova. Faça com que esse sinal da TV chegue mais longe, chegue até os confins da terra, todo o conteúdo da internet, também o nosso sistema Canção Nova de rádio, fazendo com que aquelas redes cheguem cada vez mais longe e possam, de fato, transformar vidas. Porque é para isso que nós estamos aqui, nos desgastando dia e noite na evangelização, para transformar vidas. Como você já pôde ver, eu estou aqui na nossa central de atendimento, onde essas pessoas estão aqui bem treinadas para acolher você, para conversar com você sobre tudo que a Canção Nova vive nesse momento. Talvez você tenha alguma dúvida sobre algum produto da Canção Nova, você tenha alguma dúvida de como se tornar sócio, como mudar os seus contatos ali dentro, os seus dados. Nós estamos aqui para conversar com você. Por isso, ligue para nós, 0 operadora 12 3186 2600, 0 operadora 12 3186 2600. Nesse telefone você pode ligar para nós que estamos aqui e queremos conversar com você. Sabe por quê? Porque tem muita promoção na Canção Nova e hoje, de maneira muito especial, para você que é da região sul e sudeste. Então fica ligadinho aí, quem é da região sul e sudeste, nas compras acima de R$ 79,90, você leva frete grátis para sua casa, ou seja, o produto chega aí na sua casa sem custo nenhum adicional para você. E para quem é das demais regiões, nas compras acima de R$ 129,90, você também leva os produtos da Canção Nova sem nenhum frete. Então é frete gratuito nas compras acima de R$ 79,90 ou R$ 129,90 nas outras regiões, se não do sul e do sudeste do Brasil. Eu quero aqui também te apresentar um produto muito legal que você pode colocar no seu pedido. Quando você ligar para nós ou acessar loja.cancionnova.com, mais uma vez para você guardar, loja.cancionnova.com, ali você pode fazer os seus pedidos e hoje, de maneira muito especial, adquirir esse livro aqui do Márcio Mendes, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Nesse livro, o Márcio Mendes nos ensina que pequenas atitudes, pequenos movimentos que eu faço na minha família, uma maneira nova de me comportar, de viver, pode levar a salvação para minha casa. Mas o importante é destacar que o Salvador da sua casa é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode salvar a sua família. Esse livro sai por apenas R$ 9,90. Olha que preço fantástico. Então nós estamos aqui hoje estimulando você para que, além da sua compra, você também possa hoje adquirir esse livro do Márcio Mendes, Uma Maneira de Salvar Seu Lar, por apenas R$ 9,90. A Canção Nova precisa de você. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua contribuição, nós estendemos a nossa mão para você e pedimos, ajude a Canção Nova.
Dúvidas, acesse clube.cançãonova.com. Nós contamos com a sua ajuda para continuarmos evangelizando, porque a nossa missão não pode parar. E eu tenho a alegria de voltar aí no estúdio com o professor Felipe Aquino. É com o senhor. Muito obrigado, Pedro. Tá aí, é o recado da Canção Nova. Canção Nova, a TV está completando 30 anos, a Rádio 40 e a Canção Nova como comunidade mais de 40. Mas essa luta aí, 40 anos, é matar um leão a cada dia para manter aí um quadro de mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 consagrados, levando a evangelização aí para o mundo inteiro. Não digo nem para o Brasil, para o mundo inteiro. É um verdadeiro milagre. Sem propaganda, sem comerciais, né? Tá aí. Então, a Canção Nova conta com a sua ajuda. Eu quero convidar você a mandar sua pergunta para o programa. Tem vários meios. Você pode usar o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com. Pode usar o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final. Pode usar o telefone 12 31 86 2600. Tem também o Instagram, @pergunte e responderemos. Enfim, tem muitos canais aí que você pode mandar sua pergunta. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo e a cores, como se dizia antigamente, no tempo de televisão preta e branca, né? E você de casa também, um grande abraço, fique com Deus. Amanhã temos a Escola da Fé às 21 horas. Vamos começar um estudo de eclesiologia, a igreja, ok? Quem é a igreja? Por que Cristo instituiu a igreja? O que quer dizer igreja una, santa, católica, apostólica? Vamos fazer aí vários programas sobre a igreja. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.